Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar início a mais uma aula de história. Bora lá? Vem comigo, vamos aprender então. Aprender sempre, muito bom isso, né? Olha, hoje nós vamos falar sobre os estados nacionais, e aí iniciando, né, a Idade Moderna. Revendo um pouquinho o que nós já vimos nas últimas aulas. Hoje eu estou usando uma forma diferente, aqui é uma história em quadrinho, né? Olha, que fica assim bem diferente para a gente compreender a história. Eu acho bem legal. Então vamos usar essa história em quadrinho hoje. Bom, ela começa revendo alguns pontos que a gente já estudou. Então, nós tínhamos, anteriormente, no fim da Idade Média, aconteceu o renascimento comercial e urbano, que a gente já estudou. O que foi o renascimento comercial e urbano? Ó, o comércio ganhava força. Então, aqui eles colocam, né, um braço, né, mostrando a força do comércio, e aqui o bracinho do uso da terra, que era o que a gente tinha durante o feudalismo, né, diminuindo, ficando pequenininho, o bracinho fininho, né? Então, nós tivemos aí um aumento do comércio, o comércio ganhando muita força, tendo uma importância muito grande para a sociedade naquele momento histórico, né? E a terra, claro que continuava sendo importante o uso da terra, mas ela foi perdendo a importância que existia durante a Idade Média, aonde a terra era a única fonte de renda que se tinha naquele momento. Bom, nós vimos também que as cidades foram ganhando maior importância. Então, através de desenho, eles representam isso, que as cidades foram, né, se tornando mais importantes, ficou em primeiro lugar. E o campo, olha lá, foi diminuindo a sua importância. Do mesmo modo que a terra perdeu a importância e o comércio, as cidades ganharam importância e o campo foi perdendo importância. O que surgiu nas cidades? As feiras, que a gente já estudou, o artesanato, venda, né, comércio do artesanato, os comércios e os burgos. Então, chegou-se às cidades. Dentro desses burgos, nós vimos que surgiram os burgueses, que eram os comerciantes ou artesãos, aquelas pessoas que comercializavam dentro do feudo, dentro dos burgos. Aí nós vimos que feudalismo foi caminhando então para uma outra forma de sistema, né? Capitalismo comercial. Então, o que a gente tinha a forma de feudalismo estava caminhando para o capitalismo comercial. E a partir disso que começou a surgir o Estado moderno. O que foram os estados modernos? Nada mais do que os países que nós temos hoje, o que a gente conhece por países hoje, né? Então, é aí que começa a matéria nossa, que são a formação dos estados modernos. Bom, como que a gente vai entender isso, né? Muitas pessoas queriam sair de dentro dos feudos, principalmente, gente, os camponeses. Os camponeses, eles não queriam mais ficar dentro do feudo, eles sofriam muito. Nós já vimos isso no feudalismo, que a vida do servo era muito sofrida. Então, muitas pessoas começaram a sair dos feudos. E os nobres, preocupados com essa situação, eles acabaram dando o poder para um rei, né? Porque existiam os reis ainda, apesar deles não terem poder como eles tinham antes, né? Porque houve uma descentralização do poder. Cada senhor feudal mandava dentro do seu feudo. Então, a partir dessas mudanças que foram acontecendo e as pessoas querendo sair de dentro dos feudos, querendo fugir daquela realidade que eles estavam vivendo, os nobres resolveram dar poder novamente ao rei. Então, o rei, para ter poder, não bastava só os nobres dizerem a eles: ó, nós estamos do seu lado, né?
eles precisavam também ter um exército do lado dele, eles precisavam ter dinheiro para custear esse exército, enfim, eles precisavam de muitas coisas. Então, houve o quê? Uma aliança entre rei e burguesia. Como assim uma aliança? Bom, vamos entender. O que é que o burguês queria? Ele queria vender os seus produtos em todo lugar sem ser impedido, né? E aí o rei, o que precisava? De dinheiro. Quem controlava o dinheiro? Quem tinha esse poder de ter o dinheiro? Eram os burgueses. E o que o rei tinha? O poder de governar. Um com o poder do dinheiro, o outro com o poder de governar. Então, o que eles começaram a fazer? Trocar. O rei, livre circulação no reino. Eu te dou, burguês, a livre circulação do reino. Ah, então o que o burguês dá para o rei? Impostos para o rei. Olha lá o saquinho de dinheiro. Ele paga para o rei para ele ter liberdade de andar por todos os cantos do reino vendendo seus produtos, né? Olha o que o rei está pensando. Com esse dinheiro, terei um exército que fará com que os outros nobres me respeitem. E o que o burguês está pensando? Agora poderei ir aos burgos sem ter que pagar para entrar em cada feudo, porque geralmente os burgos ficavam em terras dos feudos, né? Bom, rei mais burguês é igual estados modernos. Por quê? Gerou poder centralizado na mão do rei, mais impostos que eram pagos pelo burguês, mas mais a violência para rei ser obedecido através do quê? Do exército. Então isso fez com que surgissem os estados modernos, né? Esses estados que surgiram, né? Esses países entre aspas, que ainda não eram chamados de países, né? Eles tinham algumas características muito semelhantes, eles foram se formando de forma muito parecida. Mas uma política que foi adotada na época, e muito importante, que a gente deve aprender e memorizar isso, é o mercantilismo. O mercantilismo foi muito importante. Dentro do mercantilismo, existia a ideia do metalismo. Puxa, o que é isso, né? Mercantilismo, metalismo. O metalismo dizia assim, quanto mais ouro e metais preciosos tiver, mais riqueza tem. Então vejam bem, quanto mais um rei tivesse riquezas, ele também teria mais poder, tá? Dinheiro, riqueza, ouro e metais preciosos, pedras preciosas, o que ele tiver de riqueza traria para ele também poder. Essa foi a ideia do metalismo. Metalismo porque são metais preciosos, ouro e prata. Bom, como que nós vamos conseguir, né? O rei pensando, como que eu vou conseguir metais preciosos? Ah, vamos lá. Balança comercial favorável. O que quer dizer isso? Eu vou importar pouquinho, menos importação, mais exportação. Isso quer dizer o quê? Que o país tinha que gastar pouquinho, né, importar, trazer compras, né, produtos para o país em pouca quantidade e vender produtos em bastante quantidade. Então, menos importação, mais exportação. Se eu gasto, né, eu compro menos do que eu vendo bastante e gasto pouquinho, eu vou ter uma balança comercial favorável. Isso quer dizer o quê? Que vai sobrar dinheiro para mim. Isso quer dizer que vai sobrar ouro e prata. Riqueza. Bom, outra forma de se conseguir também através do colonialismo e do pacto colonial. Nós vamos voltar a estudar ainda sobre isso, que nós vamos ver as grandes navegações, as descobertas, né, as grandes descobertas da América, e aí nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas durante o colonialismo, né, vamos pensar na descoberta do Brasil, né, descoberta também entre aspas, tá? Eu costumo falar achamento do Brasil, porque quem descobriu mesmo foram os índios, né? Você concorda comigo?
Então, vamos lá. Então, o que eles faziam? Ó, a metrópole, vamos pensar no Brasil, era Portugal. Colônia era o Brasil. A colônia era obrigada a comprar os produtos de Portugal, né? E Portugal comprava os produtos da colônia, só que era assim, ó. Portugal vendia produtos caros, que eram manufaturados. E a colônia vendia seus produtos baratos, porque eram gêneros tropicais, né? Eram coisas sem serem industrializadas ou produzidas de uma forma mais elaborada. Então, isso fazia também com que eles ganhassem dinheiro, né? Então, isso foi trazendo essa ideia de metalismo muito mais forte. Então, mercantilismo é um conjunto de ideias e práticas comerciais que trouxeram ao país, né, que estava em formação, mais poder, principalmente ao rei. Uma outra política adotada foi o protecionismo, né, contra importações do concorrente. Então, se eu tenho lá um outro país que vende o mesmo produto que eu não vou deixar meu povo comprar os produtos daquele país. Eu vou fazer comprar os produtos do meu próprio país, assim eu vou adquirindo mais riqueza. E eu, como rainha, vou ficar cada vez mais poderosa, né? Bom, resumindo, para a gente entender, todos os países que foram se formando naquele momento tinham algumas características comuns, né? Tipo, quais características eram essas? Um só poder, né? Que é um rei com todo o poder. Um só exército que obedecia a esse rei. A autoridade soberana do rei para todo o território. Então, o rei mandava em tudo. Administração e justiça unificada, isso quer dizer que quem administrava o país também julgava, tá? Então, o rei passou a ter, vamos dizer assim, as funções de administrar e de julgar também. E a criação de um sistema burocrático. Surgindo assim o absolutismo, né? O que foi o absolutismo? Ó, um sistema político e administrativo dos países europeus entre os séculos XVI e XVIII, né? Nele o soberano, né, o rei, ele centralizava todos os poderes do Estado em suas mãos, sem prestar contas à sociedade, né? Ele tinha todo o poder e ainda dizia que esse poder era divino, que ele havia recebido esse poder de Deus, né? O direito divino de governar. E aí quem é que vai questionar Deus? Ninguém, né? As pessoas aceitavam porque a igreja também concordava com o rei que ele tinha poder porque era Deus que tinha concedido a ele aquele poder. Bom, quais foram os primeiros estados modernos? Portugal foi o primeiro a se organizar, tá? Saiu na frente, tanto é que saiu na frente nas grandes navegações e saiu na frente também nas grandes descobertas, né? A Espanha veio em seguida, França e Inglaterra, tá? Aqui são os primeiros que se tornaram estados modernos ou países, como a gente chama hoje, né? Bom, mas ainda a gente tem bastante matéria para estudar, muita coisa ainda para ver, muita história para contar. Por hoje ficamos por aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau, gente!